Agora, procedendo, vamos cantar então a música minha e do Zeca, que vai curtir bem minha terra. Passei a minha mocidade por me achar de ti tão distante. Hoje eu sinto a dor da saudade, retornar para rever meus amigos. Esta é minha grande vontade. Porque não tinha esse negócio de banda, né? Show, som, não é que nem hoje. Casamento era animado com dupla sertaneja, qualquer evento assim na família, que a família reunisse, uma festa de batizado, casamento, aniversário de alguém da família. Então tinha as duplas que faziam isso nessa época, né? Da década de 40, 50, mais década de 50 era os irmãos Oliveira, os irmãos Andrade e o do Monteiro. Venho vindo lá do Rio Grande, é um estado novo brasileiro. Venho da frente tocando berrante, chamando o gado porque sou morrer. Nessa época aí, eles faziam suas músicas. O Mário de Oliveira mesmo, Mário Chica, né? Ele era um baita compositor. O Zeca Andrade também, dos irmãos Andrade, também escrevia muito. Já a dupla do meu pai não era muito de escrever, mas o repertório normalmente era o que tocava no rádio. O que cantava era o meu pai, que era o mais velho, e o Laércio, né, que era mais novo que ele, e formou a dupla, né, dos de irmãos cantando. Voz de irmão normalmente combina. Meu pai e meu tio tocavam violão, ninguém tocava viola. Chegou a ter viola, depois tocava viola, mas afinado 4 pontos, igual o violão. É a afinação antiga de Catireira, né? Foi da 40, 50. Eles eram artistas da Rádio Difusora Prudente. Porque naquela época o acesso à rádio era maior do que hoje. Então as duplas se interessavam em participar dos programas de rádio porque fazia ao vivo. Naquela época, para gravar não é que nem hoje. Ou você conseguia um contrato com uma gravadora forte na época, ou você bancava. Mas naquela época o disco não era só o cartão de visita do artista. Era a rádio ter o artista no seu quadro de artistas. Aí, então para outra rádio tocar, eles tinham que ter o disco. Mas ele chegou a gravar, ele gravou um disco por conta. Uma música do Mário Chica e outra do Zeca Andrade. Pra contar a grandeza de um bom brasileiro, com meu companheiro, nossa voz real. Aí depois já não era mais a dupla com o Laércio, né? Era com o irmão mais novo, já era com o Caçula que tava cantando com ele, o Manuel. Aí chegou a gravar, né? O do Monteiro teve 2 formações, teve Trajano Laércio e Trajano Manuel. Então, o repórter Danilo, falando diretamente de Efê. Aí a dupla arrasando no momento, Paulo e Mário. Popular Paulinho e Marinho. Tem o meu cavalo preto, por nome de ventania, um laço de doce graça. Começou lá em Jaguareté, quando mudamos lá na década de 70. Meu pai passou a ser funcionário público, nós fomos trabalhar, ele foi trabalhar no Grupo Jaguareté. E à noite a gente se reunia, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meu pai pegava uma violinha e tocava, é o que divertia a gente, porque não tinha televisão muito longe, nem rádio a gente tinha. Então era a violinha do meu pai que a gente cantava ali, que alegrava. E ali ele começou a me ensinar algumas notinhas naquela viola, onde eu fui aprendendo alguma coisa. Minha infância me traz na velhice um pouquinho de recordação. Hoje eu moro num grande deserto, onde era um grande sertão. Todo mundo era dono da terra, é dali que tirava o sustento. Não havia lei de quem pode, um fio de bigode era o documento. No sertão tinha muita fartura, só dinheiro que pouco existia. Eu levantava de manhã. Meu pai cantava com meu tio Sebastião de Oliveira, onde ele chegou a cantar em Presidente Prudente, na rádio. Convivi mais com o Mário, né? E ele era um
baita do violeiro, mas ele tocava viola do jeito que meu pai tocava. Eles não eram um violeiro que nem a gente conhece hoje, era o pessoal do 4 pontos, né? Mas ele sabia muito, Mário, tinha um ouvido fantástico, uma percepção musical muito grande, além de compor muito, né? Eu ia muito na casa dele, conversar muito com ele, via ele cantando com o filho dele, com o Paulinho. Mas ele e o Tião, mesmo irmão dele, eu não cheguei a ver cantar. Os artistas de EP com compositor, que eu conheço com destaque assim, foi o Mário Chico. Semana eu já tenho um poema escrito, eu passo a mão na viola e canto um versinho bonito. A família deles sempre foi uma família de quase todo mundo tocava e cantava. Eles cantavam no Folia de Reis, o Pedro Chico, irmão dele, tocava viola, eles tinham os catilhos. Meu pai falava que nunca existiu uma Folia de Reis tão bonita, tão bem cantada como era naquele tempo. Cada um fazia uma voz, uma viola bem tocada pelo irmão dele, o Pedro Chico. Era muito bonito. Mas os tempos foram passando, a gente foi crescendo, fomos para a cidade. E logo meu pai se aposentou também, a escola fechou e voltou a morar na cidade. Ali voltamos a cantar novamente, eu com meu pai. A gente cantava em todas as rodas de viola que tinha, nas festinhas que tinha na escola do Almeida Prado. Fazemos também as aberturas dos comícios do Walter Castilho que tinha. A gente estava sempre presente, eu com meu pai. Preparo o almoço, eu já tomo um bolinho do litro. A comida é o frango, caipira, lombinho de porco e arroz com palmito. E assim foi a história do meu pai. E para mim era um prazer estar cantando com meu pai. Porque saudade é traiçoeira, nem que não queira, no peito ela vem. Chega tão de repente, maltratando a gente, não sou mais ninguém. Saudade eu não procurei, sem querer encontrei hoje de manhã. Saudade vai me matar por não poder mais falar com quem foi minha fã. me dá uma emoção muito grande, então é prazeroso. Foi muito bom, porque foi uma vida difícil lá no Jaguareté, lugar que até hoje eu gosto demais, onde eu aprendi muita coisa, onde meu pai me ensinou muita coisa para mim. Então tem muitas recordações boas de lá. Morena, não seja assim, chega perto de mim, vem matar a saudade. Jamais verei a minha terra pequenina. Conheci o Zeca Andrade primeiro, ele veio morar aqui em EP na casa do seu Adilino, né? Morou na chácara um tempo, cantava muito bem, escrevia muito bem. Ele era muito ansioso. Eu lembro deles cantando aqui na inauguração da praça, da viola, só Cidinho com ele. Cantava bonito, cantava certinho, cantava músicas deles. Padroeiro São João Batista, Padre Paulo querido vigário, Edmundo Oliveira o prefeito, Álvaro Coelho seu adversário, o seu Tuda e a dona Zica, e o Vaslude era o cartorário, delegado Alfredo Monteiro, manda-chuva era o Cabo Mário. Aí ele veio morar de novo aqui, que eu tava começando a aprender a tocar. E eu fui com o Mário, com o Décio, com o Vilarino e com o Zeca. Fui na casa dele lá, a gente ia lá conversar, ficava horas conversando. Ele tentando me ensinar a cantar, ele me ensinava a tocar. Meu orgulho em ser iepense, digo isto com muito prazer. Nem que passe o tempo que passar, não me esqueço de ti, Iepê. Nesta terra que eu fui nascido,
O Mabel, pouco que eu sei dele é que ele cantava muito bem, né? Ele gravou acho que 2 discos, com Aliança e depois um com Esperança. Era Esperança e Mabel. O outro do Aliança Mabel que eu não sei. Agora eu não tenho certeza se era só 2 discos ou 3 discos. Escrevia muito bem, ele fez música para Mato Grosso e Matias, Menor Zé Rico. Então, como compositor, ele se destacou mais. Na minha época de 82, 83, né? Era o Tuti e o Vicente, que era uma dupla famosa aqui. E tinha nós, que era Mirassol e Mirabel. Eu conheço o Tuti e o Vicente há muito tempo, de cantar na casa do pai, desde moleque vejo eles cantando. Conheço a história deles, que estavam cantando no Mato Grosso, nessas pescarias que fazem, hein? E num lugar lá tinha um fazendeiro vendo eles cantar lá, cara de muito dinheiro, falou, não, mas eu gostei demais de vocês, tal lugar assim, o que eu falo é lei. Escreveu assim, ó, eu autorizo vocês a gravar um disco em tal lugar lá, assim, é pra ir lá e gravar, eu banco o disco de vocês, porque vocês são muito bons. E não foram atrás. No padrão que eles cantam, no estilo que eles cantam, a melhor que tem. Eu sou nascido em Morro Agudo, mas assim, nasci só lá e vim para Mirassol. Mirassol por isso. Então aí eu achei que Mirassol ficava, né, um nome diferente, assim, porque tem tanto nome, então eu falei, mal Mirassol, e aí pintou um outro Mirabel. Então ficou Mirassol e Mirabel na época, assim. E aqui em EP, que eu já faz 28 anos que eu estou aqui trabalhando, né? Aqui tem uma nova dupla agora, que é o Romeu e Mirassol, né? Já tem uns 10 anos que nós cantamos juntos, temos um CD gravado. Né? Café colhido no quintal de nossa casa. E já rodou bastante aí em toda a região, quase que nós estamos na internet, então nós temos muitas visualizações, né? Então a partir da hora que a gente pega um violão para cantar, a gente vai cantar música sertaneja, música raiz, né? O mundo tá pegando fogo, tá queimando o povo, tá quente demais. Só se vê falar em guerra, a justiça da terra não sabe o que faz. E eu via cantar as músicas no alto-falante, eu ficava louco para cantar também. Então eu comecei a cantar no alto-falante. E eu, com 10 anos, eu já enfrentava a catira, cantando a noite inteira. E fui, meu irmão também tinha uma dupla. Com 14 anos ele me ensinou a cantar, me ensinou eu a fazer segunda voz. Depois ele falou para mim que eu tinha jeito para escrever e começou a me incentivar. E eu comecei a escrever com 14 anos, nunca mais parei. Se a gente não tiver uma característica própria da gente, a gente vira um robozão. Porque eu conheço música do Nebril que não tem nada a ver com o que o pessoal conhece aí, né? O pessoal vê assim, só canta música de camisinha, de doença, isso e aquilo. Eu conheço música dele muito boa. É um compositor bom da cidade. E em 76 foi a primeira grande obra minha, foi cantar na TV Tibagi, no Paraná. E EP só tinha poucas televisões. E na rua do Armando, ali no Armando, tinha uma televisão ali. E meu pai era o meu empresário, porque ele das dateiras falando, ó, meu filho vai cantar lá na televisão, vai, né? Aí encheu a rua de São Paulo de gente. Então tem muita gente aí que ajudou, o pessoal de EP sempre, nunca pude retribuir muito não, mas tudo que aconteceu de bom comigo é o povo de EP, o pessoal de EP, né? Principalmente o São Antônio, que deu uma chance muito grande nas políticas, aí a gente matava pau, fazendo música pra política, xingando o adversário, e a gente estava firme e ele ajudou muito. Quando foi em 98, o Padre Odeir me ajudou a gravar um CDzinho lá em Assis, era Zé Brasil e Brasileiro. O nome do disco foi Em Busca da Paz, com música sobre drogas, social, né? Contra as drogas, fazer trabalho de saúde, violência contra a mulher. E depois eu queria fazer as cópias. Mas o Ed Thomas, lá de Prudente, ele era deputado, eu fui lá, ele me deu 50 CD virgem e eu fiz 50 cópias e não deu para começar. Peguei e fui para Brasília. O Célio foi o Rovilson, né? Aquele tempo a Rosa, o Fayades. Fizeram uma vaca aí e a gente foi pra lá. Eu e meu filho. Fiz uma faixa falando o que eu queria. Mas aí a gente foi lá no Ministério da Saúde, já entramos lá. Falei pra ela, olha, eu trouxe uma faixa, eu vim de muito longe, né? Mais 1.500 quilômetros. E a gente tá até meio sem dinheiro, mas a gente queria fazer as cópias do nosso disco. Aí ela falou, não precisa pôr faixa, não. Então eu vou fazer um projetinho pra vocês. E dali 4 meses, eles ligaram pra mim que o projeto tinha sido aprovado. Que eu tinha levado orçamento de uma aparelhagem de som, né, grande, né? E um disco novo. Chega de agir no escuro e construir muros entre as pessoas. Ame e perdoa, ame e perdoa. Quando era o prefeito, era o seu Edmundo, Álvaro Coelho. Tinha uma dupla que abafava, que era o Vilarino, meu irmão, e o João. A dupla gravou até um compacto. Era uma baita dupla. Ele tem umas histórias interessantes, o Vilarino. Ele foi com o Joãozinho para Sorocaba, foi na rádio lá fazer um teste, e eles passaram nesse teste. Recebeu o convite para gravar e tudo. Mas eles teriam que ficar em Sorocaba. E eles não quiseram ficar, vieram embora. E nesse
tempo que eles voltaram pra cá, o Joãozinho sofreu acidente e a dupla acabou. Quando eu comecei a tocar, ele cantava com o Zélio. O que eu cantei mais mesmo foi com o Vilarino, que a gente cantou bastante tempo aqui. Eu venho vindo de uma... Eu sempre convivi com violeiro em casa, o pai sempre teve artistas em casa, mas o meu pai nunca deixou a gente tocar, nunca deixou a gente pôr a mão em instrumento, não sei por que razão. Em casa não tinha instrumento, vendeu a viola que ele tinha, o violão que ele tinha, não tinha nada, nada. Aí quando ele faleceu, em 96, tive interesse de aprender a tocar. Aí pedi minha mãe, sabe me dar um violão? Aí ela foi, conversou com o Vilarino e por surpresa minha ela me trouxe uma viola. Falei, vamos aprender, ué. Aí eu fui aos poucos aprendendo, comecei com o Vilarino aprendendo. A lição mais importante que ele me ensinou foi que eu falo pro pessoal que tocar não é tocar é ouvir, perceber o que você está fazendo. Na hora que você tem noção do que você está fazendo é que você aprendeu a tocar. E aí em 2007 teve um evento na cidade aqui, de um ano da feira, e convidaram a gente para cantar lá. E o Zé Franco apareceu, né? E cantou comigo lá naquele dia, cantei eu, o Vilarino e eu e o Zé Franco. Aí o Vilarino falou, não, vamos cantar nós dois juntos, eu não vou cantar com o Zélio mais não. Aí nós formamos uma dupla naquela época, lá em 2009. Aí um dia eu veio em casa, né, resolveu fazer alguma coisinha lá. Vamos gravar o que nós estamos fazendo, para poder ver onde tá errado. E essa brincadeira aí foi quase um CDzinho. Hoje eu tenho notícia de um bom cantador e uma linda moça do nosso interior. Pediu que eu cantasse menos, por favor, nem que fosse um verso dos mais inferior. Aí foi parar na mão do Luiz Rocha em Brasília, gostou. Eu queria ver vocês aqui no programa do Brasil Caipira, em Brasília, passava a TV Câmara na época. O Vilarino já não estava cantando mais comigo, já tinha voltado a cantar com o Zélio, né? Quando recebemos o convite, eu falei, não, eu vou, mas eu vou com outro parceiro, não tô mais com o Vilarino, não tô com o Zé Franco, isso aqui. Aí em 2011 a gente foi no programa Brasil Caipira. Falo bem da minha terra, com respeito e com amor. Sou dessa gente valente, que luta e segue em frente. Sou um guerreiro cantador. Aí em 2013, no aniversário do Dino Franco, lá em Rancharia, nós cantamos no aniversário dele lá. O apresentador do Siqueira Martins, lá do Paraná, tava no aniversário do Dino, gostou. Ele falou, eu queria ver vocês no programa, no meu programa lá no Paraná. Isso foi em 2013, aí passou 2 anos que a gente foi gravar o programa. Vem da IEP São Paulo, sertanejo raiz de primeiro quilate, especial para o nosso programa. Grandes violeiros, vamos trazer Lúcio Viola e Zé Franco. A gente tinha espaço para ter ido mais longe. Quem sabe um dia aparece um parceiro aí que fala o mesmo, que eu quero o mesmo, que eu tenho a mesma vontade que eu, aí a gente vai fazer alguma coisinha. Onde eu virava tinha um violão, tinha música. Aí uma vez eu falei pra minha mãe, mãe, eu precisava de um violão, né? Aí ela me deu um violão. Aí eu comecei a aprender a música. E tinha um colega meu também que tocava e estava aprendendo, o Zezinho Nunes. Aí nós fomos na casa do pai do Jorge Cury. Aí nós estávamos lá na festa, nós começamos a tocar. Aí estava o Mário Chico, que tocou nos Bamba, e a irmã dele, a Lúcia. Aí deu uma fusão ali. Que tal, acendeu, né? Vamos formar uma bandinha, porque estão formando banda. O Zezinho, o Zé Nunes, tocava guitarra base, o Edson tocava bateria, eu tocava contrabaixo e o Mário tocava solo. Antigamente, uns 20 anos atrás de eu ter nascido, havia a Banda Furiosa aqui. E o meu tio é um remanescente dessa banda. E eu ficava lá na janela olhando lá, de repente entrava o pistão, o trompete fazendo o solinho, né, dele. Falei, esse instrumento é cabuloso. Então eu me afeiçoei. Quando eu tocava nos bambas, eu tocava pistão também e cantava. Foi de 1967 a 69. Nesses 3 anos nós fizemos excursões para a Bahia. Durante um ano nós fizemos 3 apresentações. Mas encheu o saco de viajar de Kombi daquele lá, bicho. Quando terminou os bambas, eu saí para trabalhar fora. Trabalhei uns 30 anos fora. Aí eu gravei lá no Rio Grande do Sul, CD só de música cristã. E aí eu fiz um de músicas populares. Fiz lá em São Paulo. Quando eu vim para IEP, para morar aqui a última vez, que foi em 97, aí tinha um pessoal que queria montar um grupo de pagode, que era o Swing Malandro. Mas era tudo molecada, né?
eu acho que era o mais novo também na época, eu tinha 15 anos, mas o mais velho devia ter aí seus 20, 22 anos. A gente ficou aí uns 2 anos ensaiando, tocamos aqui em EP, Nantes, Prudente. Então foi um período de experiência bom, tanto de saber o que a gente deve e não deve fazer. No ano de 2008 veio um cineasta aqui para IEP e ele resolveu gravar um filme aqui em IEP, o filme chama Cana Quente. Nesse filme ele convidou algumas pessoas envolvidas com música aqui em IEP. Tem uma cena do filme, eu, William e Julie Meire, que fazia parte do Grupo Vida, nós dois tocando violão, e a Kelly Monteiro. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme na Rua Augusta, em São Paulo, no Cine Sesc. Estava em cartaz e eu estava morando lá na época. Alguém me avisou, falou, o filme tá passando lá e tal. Eu fui lá assistir, foi uma experiência bem legal. Depois eu comecei a tocar na igreja, me envolver com as coisas da igreja. Aí eu comecei a tocar bateria também, parti para outro instrumento. Mexendo com a bateria, aí depois de um tempo, com amizade com o Sérgio, com o Mailton, com o Cláudio, teve a ideia de a gente fazer uma banda, pegar as músicas populares, rock da época, né? A gente criou a banda do Mailton. Eu falo que ela é uma, entre aspas, né, uma continuidade da banda que a gente tinha lá na escola, né? Porque o Mailton e eu fazia parte, né? Então aí acabou a escola, né? A gente ficou sem banda e aí veio essa ideia. Então era eu no violão, o Mailton no contrabaixo, o Fabiano na bateria e o Sérgio na guitarra. Teve até uma pesquisa para mudar o nome, mas no final ficou o nome Banda do Mailton mesmo. E nós nunca tínhamos recebido nenhum cachê para estar tocando, né? Quando nós fomos convidados num aniversário de EP a fazer uma apresentação, na última hora o pessoal da prefeitura falou que não era para a gente fazer a apresentação mais porque eles trouxeram um coral, uma orquestra de fora e iam gastar com eles e então eles economizaram com a gente. Nós da casa aqui, nós fomos cortados do orçamento para poder trazer um pessoal de fora. Esse foi o incentivo que nós tivemos. Felizmente, o artista, quando você quer fazer, você propõe fazer uma coisa, se você não tiver uma ajuda mesmo, é difícil. Porque a viola não enche a barriga, não. E depois dessa banda, aí eu não mexi mais com banda, vamos dizer assim, secular, né? Aí eu comecei a me envolver com a igreja. Aqui em EP tinha o seu Geraldo e ele trouxe um maestro que entendia muito bem de música, Sebastião Barbosa. Esse Sebastião Barbosa então formou a banda de música para facilitar na evangelização. Tocava, a turma juntava e aí o pastor pregava, né? O pregador pregava, né? Então eu ajudava nesse sentido aí. Quando foi em 53 que eu entrei, já no mês de julho, a banda estava mais ou menos com uns 16 elementos, né? No final de 53, nós fomos fazer um trabalho em Assis, aí já estava com mais componente e completa com bateria. No sítio por aqui tem muito morador, muito cliente espalhado pelo sítio, então a gente ia na casa desses clientes e por causa da banda vinha a vizinhança, né? Fizemos vários trabalhos aqui no município. Tivemos em várias cidades, Centenário do Sul, Jaguapitã, Florestópolis, em Santa Cruz do Rio Pardo, que foi um dos lugares mais longe que a gente foi, e Porto Feliz, né? Na ida para Porto Feliz, nós fomos de trem de ferro. Então foi até Boituva e lá pegou um trenzinho, tocado a fogo. Nós estávamos sem platista e no trem entram algumas pessoas e um deles disse que era crente. E aí, conversando com nós, resolveu tocar o prato. Aí, lá mesmo, dentro do trem, ele treinou, saiu bem, muito bem, foi para Porto Feliz com nós, né? E esse homem que deu o nome de Abacuque, estava tocando o prato. Ele encontrou uma colega dele, eles estavam sentados conversando juntos, eu cheguei da porta do ônibus, ela tratando ele de Paulo. Falei, então já não é Abacuque, velho. E a turma, acho que foram investigando e descobriram que era
fugitivo de penitenciária. E depois seguiu para São Paulo e nós viemos embora, né? Eles criaram o Dia do Músico, né? Surgiu uma ideia de, se possível, reunir o que pudesse do grupo da banda para recordar o passado, né? Então conseguimos reunir um grupo bom da banda, né? Para quem conhecia a banda, foi matar a saudade. E para quem não conhecia, conhecer como que foi o trabalho da banda aqui em Iapê, né? Foi muito importante os encontros, né? O coral era o Afonso, depois ele deixou do coral, entrou o Aldo Gonçalves. O Aldo foi para o seminário, né? Estudava pastor. Entrou o Jurandir Pereira. E aí o Jurandir começou umas dor de cabeça. Ele falou, você não pode me substituir até que eu veja esse negócio das enfermidades. E eu, então, fui substituir ele. Aí ele não quis voltar mais e eu fiquei na regência por um bom tempo, né? Aí depois veio a Rose, no final entrou a Liliane aqui, tá até hoje, né? Eu fazia aula de violão na igreja presbiteriana independente, a qual eu sou membro. E o professor lá era o Júnior Bodão, o apelido dele. Aí depois o Sérgio veio, começou a dar as primeiras aulas de guitarra. Eu cheguei aqui em Iapê em 1994 e comecei a participar da equipe de louvor tocando guitarra, um instrumento que não era comum, né? Do modo que eu tocava, com os efeitos. E aí foi formado um grupo chamado Tabernáculo, né? O Sérgio e o Júnior, que era o professor de violão, encabeçaram esse grupo. Eu era o guitarrista, quem tocava baixo era o Leandro Coqueiro. Posteriormente, o Elias Júnior saiu, entrou o André Balbino, dois, na época, adolescentes bem novinhos, o Diego Leão e o Juninho Jerônimo, tocava baixo. O Juninho era tão pequeno que não aguentava nem carregar o baixo, acho que ele devia ter uns 12 anos. E trouxe um movimento diferente para a juventude da igreja. Chegamos a tocar em outras cidades, vários acampamentos, tocamos em acampamentos. Tem o Dia do Músico, que eu não me lembro que dia que é, mas a igreja fazia sempre nessa data, no mês que tem o Dia do Músico, a igreja fazia um encontro, trazia igrejas de fora, e a gente fazia um encontro aqui em Iapê e a banda nossa sempre apresentava lá uma ou duas músicas mais pesadas, um pouco mais rock and roll. Até os dias de hoje eu participo isso para mim é um ministério que eu levo muito a sério. O Grupo Vida surgiu de um pessoal da igreja que era para resgatar essas músicas lá de 1970, 80, por aí. Aí o Grupo Vida veio com essa proposta de resgatar essas músicas mais antigas, mantendo arranjos da época, a gente fazia alguma adaptação numa introdução, num interlúdio, alguma coisa mais diferente. A gente tinha algumas músicas, né, de autoria do Afonso, né, o Afonso Whitehead, juntamente com algumas músicas da época dos Vencedores por Cristo, a gente resolveu gravar um CD em comemoração aos 10 anos. A gente gravou tudo ali na igreja, sem acústica nenhuma. Né, quem fez a produção assim, de captação de áudio, de produção até de arranjo, algumas coisas, foi o Evaldo Elias. Com esse CD a gente começou a divulgar com algumas igrejas fora, né, a gente acabou saindo do Mato Grosso do Sul, alguma coisa aqui na região para a gente apresentar o Grupo Vida e tal. Foi um período bacana.
Ali tinha homens e mulheres naquela parte de cima. Eram as filhas de Maria e os congregados marianos. A missa era feita com eles, com órgão. E em 83, eu comecei a ser coordenador de cantos da igreja. Teve um tempo, quando eu era coordenador, que eu não achava ninguém para tocar lá na igreja. Então a irmã Florinda falou, Neverio, você tem que se virar sozinho. Porque eu... Então eu tocava na missa de domingo, cedo, domingo à noite, sábado à noite. Durante a semana eu saía com o Padre Cardoso, o Padre Naves, com o dele também. A semana inteira dedicando a isso. Aí começaram a formar grupos e tal. Aí foi, incluindo bateria, contrabaixo, violão, né? Então... Foi indo agora, tá aí essa coisa gostosa que a gente... Esse barulho, né? Tem muita gente que é tradicional não gosta do barulho. Ah, eu queria só um violãozinho lá bem, né? E aí o meu primeiro grupo, né, na época foi um grupo que foi montado na Capela Santa Luzia. Era uma capela nova, também passou a cantar na igreja, né? E depois de um tempo eu comecei a me interessar pelo contrabaixo. Até por conta da igreja hoje, assim, às vezes o pessoal vai muito no violão, no teclado, né? E o baixo fica um pouco de lado, né? Atualmente toco num grupo Magnífica ainda, no Deus é 10. E recentemente a gente formou um grupo com crianças de 5 anos, 6, 7, até 10 anos aí. Eu não sei ao certo quando isso começou. Eu tenho algumas recordações, tipo assim, de ir na igreja e ver o Ministério de Música tocando e achar muito legal. De assistir filme, achar essa área musical, assim, muito interessante. Mas começar a fazer aula mesmo, eu comecei no Projeto Guri, que tipo assim, eu coloquei para fazer aula de tudo. Aí a moça para fazer aula aqui é só violão, viola e percussão e tem que escolher um. Então aí eu fiquei no violão, acho que eu fiz 6 anos de aula no Projeto Guri e aí depois eu entrei na faculdade. Quando eu entrei para a faculdade para tocar. Então assim, já foi errado porque eu entrei para fazer uma licenciatura. Então eu teria que ter entrado no bacharel. Isso de trabalhar com a música, que nem eu trabalho agora, foi uma coisa assim que foi surgindo aos poucos. Eu lembro de uma frase de uma professora minha, que ela falou assim, quando você tem o contato com a sala de aula, às vezes você falou que nunca iria dar aula, mas quando você tem o contato e percebe o que é que você está fazendo ali, sua visão daquilo muda. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com isso foi de um amigo meu chegar e falou assim, eu quero aprender a tocar violão, me dá aula? Aí eu falei, mas eu não dou aula de violão. Aí ele falou, não, cobra aí uma quantia que você acha, você vai me ensinando, eu vou aprendendo e vamos ver o que dá. Inclusive eu emprestei meu violão para esse amigo e não devolveu até hoje. Até que um dia eu espanei de vez e eu falei, não, eu estudei para fazer isso, eu vou fazer isso, eu não vou trabalhar com outra coisa. Eu pedi uma exoneração no cargo público que eu tinha, para trabalhar só com isso. E desde então eu não tenho mais janela de horário, eu não tenho, tipo assim, aparece uma vaga para fazer aula, já aparece outro aluno. Então assim, depois que eu tomei a decisão de só ficar aqui, parece que meio que as portas se abriram, sabe? Eu sempre pensava em fazer alguma coisa. Então aí a primeira apresentação nossa não tinha espaço aqui para fazer, foi na igreja presbiteriana a apresentação. Super simples, eles tocaram todas as músicas todo mundo junto, sem som, sem nada, bem tranquilo. Aí depois eu que não me contento muito, né? Eu comecei a querer fazer coisas mais elaboradas, assim, tanto para os alunos quanto para os pais que estavam assistindo. Então aí depois a gente fez algumas no Salão do Padre, no palco, tudo bonitinho. E aí foi aumentando. Aí a gente viu com a prefeitura para fazer na praça e aí desde então a gente tem feito na praça. Para mim é uma coisa muito importante, primeiro para encerrar ciclos, né? Tipo assim, chega no fim do ano ou no meio do ano, às vezes tem alunos que param, mas eu acho interessante, mesmo que for parar, encerrar esse ciclo de um jeito que seja gratificante para os pais, para os alunos. Já teve aluno que chegou aqui e não sabia nada e, tipo, tá tocando na igreja agora. Isso daí é o que mais aconteceu. Eu ainda acredito que, tipo, esse pouquinho que eu tô fazendo vai fazer diferença lá na frente. Eu sinto que, tipo assim, é uma conquista pro ensino da música. Porque isso daí vai ser feito de uma forma melhor, desde que existiu alguém assim. Daqui pra frente tem que ter alguém que faça melhor e não ensinar só 4 acordes e um ritmo e pronto.